E olha só quem eu trago novamente, Tonikawa, só que dessa vez na sua segunda temporada. Que eu tava esperando sair mais episódios pra poder fazer um vídeo, já que o primeiro, ele era meio que um recap da primeira temporada e também não aconteceu muita coisa. Já o segundo foi muito bom, principalmente porque conhecemos um parente do Nasa, que ele já começou tendo um baita desentendimento com a Tsukasa. Só que eu vou falar melhor a respeito disso no decorrer do vídeo, mas só se liga que essa temporada de Tonikawa tá muito boa. E dando uma recapitulada do que rolou no primeiro episódio, já que eu vou falar aqui do episódio 1 e 2, foi mais falando do como ele tava feliz por ter ido atrás da Tsukasa naquela noite. Afinal, por conta disso, os dois acabaram se casando. E a vida de casado dá pra ver que o Nasa, ele ficou muito satisfeito. É beijinhos aqui no cinema, dá pra ver que é um dia a dia bem agradável. Só que vale destacar uma cena em específico do episódio 1, que como vocês sabem, na primeira temporada, o Nasa e a Tsukasa acabaram se casando, mas só no papel. Só que ele ainda quer fazer uma cerimônia de casamento, só que o único problema é que é muito caro. E o Nasa, ele faz muita questão disso, é só a Tsukasa que acha um gasto desnecessário. Então, enquanto eles não têm dinheiro pra fazer uma cerimônia, eles resolvem fazer entre eles mesmos. Só que a impressão que passou pra mim é que eles estavam fazendo outra coisa, se é que você me entende. Mas o Nasa, ele tava só cheirando ela, não tava acontecendo nada demais. Isso é só pra deixar bem claro, tá? Só que indo pro dia seguinte, episódio 2, mostrou a antiga escola do Nasa e o quão ele era um bom aluno, que inclusive é sua ex-professora que se chama Yanagi que fala a respeito disso. Só que bem nesse momento foi quando outro professor chamou ela pra sair, que deu pra perceber inclusive que ele é afim dela. Só que infelizmente ela acabou recusando o pedido dele porque ela diz que não tem tempo pra essas coisas. O que deu uma pena porque ele juntou muita coragem pra fazer esse pedido, saca? Mas nisso é quando corta pra noite e a Yanagi tava saindo de uma loja de conveniência e ela acabou topando com ninguém mais nada menos que o Nasa. E a Yanagi, ela entrou em choque quando viu que o Nasa, ele tava com uma aliança de casamento. É o quê? Ela ficou muito surpresa ao ver que o Nasa se casou. Chegou até a pensar que ele virou um delinquente só porque se casou muito cedo, tá ligado? Ela até deu uma desculpa falando que queria fazer uma visita domiciliar, só que na verdade ela queria conhecer a esposa dele. Só que chegando na casa, a Yanagi viu que a Tsukasa, ela não era nada do que ela imaginava. Ela até chegou a elogiar o Nasa por ter se casado com uma garota tão bonita. Ela ficou até aliviada ao ver que a Tsukasa, ela era uma garota decente e que não era a delinquente que ela imaginava. E teve uma hora inclusive que eles chamaram a Yanagi pra jantar, ela baixou a guarda de vez porque viu que a Tsukasa, ela era uma boa esposa. E teve um momento ali na conversa que a Yanagi perguntou pro Nasa o que ele pretendia fazer no futuro, já que ele é um cara casado e tem que sustentar a casa. Então o Nasa acabou falando que ele não pensa muito a respeito disso, até porque a prioridade dele atualmente é a Tsukasa. Então ele pretende aproveitar o presente e deixar o eu dele do futuro pensar a respeito. Que essas falas do Nasa acabou ficando na mente da Yanagi, já que meio que ela sempre coloca o trabalho como prioridade sem aproveitar nada, tá ligado? Então pensando nisso, ela acabou ligando para aquele professor e aceitando o convite dele. Ele até chegou a perguntar se isso não ia atrapalhar ela, só que a Yanagi fala a mesma coisa que o Nasa falou, que o eu dela do futuro ia dar um jeito nessa situação. O Nasa acabou juntando um casal sem saber, tá ligado? Só que nisso acaba cortando pro dia seguinte que a Tsukasa, ela tava ajudando a Kanami a cuidar da casa de banho. Eu não sei se ela tá trabalhando lá ou só ajudando mesmo, só que bem nessa hora chegou um cara bem mal-humorado que ele tava procurando pelo Nasa, que só a expressão que ele tava fazendo deixou as duas com medo. Que a Kanami até ficou se perguntando o que o Yakuza tava querendo com o Nasa. Só que a Tsukasa meio que ela não tava deixando ser intimidada pela personalidade do cara. O fato dele ter chegado sendo mal educado, ela não ia dar nenhuma informação pra ele, saca? Além do mais, aquilo era uma casa de banho. Se ele não fosse tomar banho, era pra ele dar o fora dali. Como é que é, sua maldita? A Kanami até falou pra Tsukasa tomar cuidado com o que ela fala, porque vai, né, que esse é um cara louco da Yakuza. Só que pelo visto, a Tsukasa é bem mais louca. Ela não recuou nem numa situação dessas. Ela falou na cara do maluco que não tem medo de um cara estúpido como ele. Então ela pergunta de novo se ele vai tomar banho ou cair fora. Para sua maldita, e quanto custa essa bagaça? 500 pra entrar, se for usar a sauna são 1.000 ienes, se precisar de toalha são 1.300 e estudantes têm desconto de 100 ienes. Quero pra um aluno do ensino médio com toalha. Obrigada, pode pegar seu bilhete naquela máquina que fica ali, imbecil. E depois dessa discussão que eles tiveram, ele até se perguntou quem que era essa garota demônio. E a Tsukasa, ela pergunta a mesma coisa, porque se ele quisesse fazer algum mal ao marido dela, ele ia pagar. Só que felizmente, antes que desse algum problema, o Nasa acabou chegando bem na hora. E é quando descobrimos que esse cara se chama Ginga e ele é primo do Nasa. E é engraçado que a postura do Ginga mudou completamente quando o Nasa apareceu. Ele tava mais normal do que quando tava conversando com aquelas duas, saca? Ele parece ser aquele tipo de pessoa que é marrento na frente dos outros, mas que baixa a guarda
guarda perto de pessoas que ele confia. Pelo menos essa foi minha interpretação dele. Mas foi quando o Ginga perguntou do NASA quem que era essa garota que tem o sobrenome dele. E foi aí que ele descobre que o NASA, ele tinha se casado. É o quê? Minha nossa, quando que você atingiu a vida adulta? Que depois disso o Ginga até pediu desculpas porque ele não sabia que o NASA tinha se casado. E meio que ele foi muito mal educado com a esposa dele, saca? Que a Tsukasa, ela até perguntou se ele não era da Yakuza mesmo. O que deu pena do Ginga porque ele foi confundido com um mafioso só por ter personalidade forte. Só que apesar disso, ele é um cara muito bacana e parece que muito responsável. Porque na escola, ele é líder do conselho estudantil e comanda a própria equipe. Esse aqui é aquele famoso caso das pessoas que julgam os outros pela aparência. Só que não dá pra negar que quem não conhece o Ginga dá um pouco de medo. E sem contar que ele parece meio adulto, mas ele tá no ensino médio. Só que mudando de assunto, o Ginga até fala que isso pode ser uma pergunta meio rude. Mas ele queria saber por que o NASA se casou, mas ele fala que é porque ama a Tsukasa. Então o Ginga pergunta se eles já se pegaram, se eles deram uma bitoquinha, tá ligado? Então basicamente o cara manda uma que eles tinham que se beijar na frente dele. É o quê? Porque basicamente ele queria ter certeza que esse amor é verdadeiro. Que pro NASA tava de boa, só que pra Tsukasa ela tava com vergonha. Tipo, ela não queria fazer isso na frente dos outros. Só que até a Kaname tava dando uma de voyeur e incentivando eles a fazerem isso também. Até porque ela também queria ver os dois se pegando. Que mais uma vez falando que pro NASA tava de boa, mas que se ela não quisesse fazer isso, ele ia respeitar a decisão dela. Só que a Tsukasa, vendo o quão o NASA foi fofo, ela acabou cedendo e ia beijar ele na frente dos outros. Que a Kaname, ela já tava na expectativa porque era a primeira vez que ela ia ver os dois se pegando. Só que o King interrompeu antes que acontecesse porque pra ele já era o suficiente. Só esse quase beijo, ele acreditou no amor dos dois. Basicamente o Ginga não tava preparado pra ver essa melação, tá ligado? Só que o único problema é que a Kaname ficou muito pistola por ele ter interrompido. Só que basicamente depois dessa cena é explicado o motivo do porquê que o Ginga foi visitar o NASA. Ele salvou um gatinho da rua, só que o único problema é que não tinha ninguém pra cuidar dele. Ele queria que o NASA cuidasse por um tempo, pelo menos até eles acharem um dono, já que muito tempo atrás o NASA ele já cuidou de um gato. Então depois disso eles levaram um gato no veterinário pra fazer o exame completo. E também, claro, né, que dar as vacinas necessárias. E então o vet perguntou qual que era o nome do gato. Então como os dois ainda não tinham visto o gato, eles falam que não tem como dar um nome. E então abriram a caixa pra ver como que era o gato e ele era bem hostil. Só que a Tsukasa, ela deu o nome pro gato de Torrada, porque basicamente ele tem um retângulo nas costas que lembra muito uma torrada. Eu pelo menos achei nada a ver, mas se ela tá falando, então tá. E depois disso já veio o Ginga perguntando como é que tava o gatinho. E o NASA fala que tá tudo bem, mas ele fala pro Ginga comprar algumas coisas necessárias pro gato passar esse tempo na casa dele. Nisso passou algumas horas e finalmente o Torrada tava liberado e ele tava bem saudável. Ele até ficou mais tranquilo depois que ele comeu e parece que ele adorou a Tsukasa. Só que eu não posso dizer o mesmo do NASA, me parece que ele vai demorar um pouquinho a gostar dele. Só que foi bem engraçado quando ele já estava em casa e parecia ser meio de madrugada, o Torrada acordou o NASA para pedir comida. Me pareceu que ele não quis atrapalhar o sono da Tsukasa. Este elemento cara de pau. E depois que o NASA colocou comida pra ele, ele simplesmente ignorou o NASA e foi dormir com a Tsukasa. Olha a audácia desse filho da puta! Só que no dia seguinte, a Tsukasa acabou falando que se ele foi pedir comida pro NASA é porque ele confia nele, e que o Torrada quer a atenção do NASA, assim como ela quer também. Espera, você quer minha atenção? Mas é claro. Só que a Kaname acabou estragando o clima. Mas finalmente, quando os dois ficam sozinhos, eles finalmente conseguem ter a privacidade que queriam e conseguem se pegar. Só que o Torrada, ele tava cercando tanto os dois que eles ficaram com vergonha. A Tsukasa até pediu pra ele olhar pro outro lado, só que o Torrada, ele não queria nem saber e acabou atrapalhando os dois. Só que agora a vida deles vai ficar mais animada com um bichinho de estimação. Mas eu vou ficando por aqui e caso vocês queiram continuação, é só comentar aí parte 2 que eu trago, beleza? Não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.